Louvado seja Deus. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Hoje vamos estudar o capítulo de número 2. Em nome de Jesus. Pegue aí o lápis, borracha, e vamos, em nome de Jesus, meditar na palavra de Deus. Se você não recebeu ainda, levanta a sua mão, que os obreiros e as obreiras vão te entregar material do estudo de hoje. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem lembra o tema da quarta-feira passada? Não teve, né? Quarta-feira passada estava clima de chuva e nós não tivemos o estudo. Estava chovendo, na verdade. E aí só vieram, acho que 4 irmãos, né? O bispo e mais 1, 2. E aí nós não tivemos o estudo. Mas hoje está totalmente o contrário, né? O sol estava pegando. Glória a Deus por você ter vindo hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Pronto? Todos receberam o material? Vamos lá para a palavra do Senhor. Meditar no que está escrito no capítulo de número 2. Nós vamos versículo por versículo, meditando e refletindo nessa palavra que, em nome de Jesus, trará muito conhecimento para a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aquele mesmo propósito, eu vou ler os versículos, onde tiver resposta e você deseja responder, você sinaliza com a sua mão, e se você não sinalizar, o microfone chega aí também, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá, capítulo 2 de Efésios, essa tradução aí está na nova tradução na linguagem de hoje, amém? Uma tradução bem clara, bem atual, de fácil entendimento. Então, se você for acompanhar por sua Bíblia, se tiver um pouquinho diferente, mas no resumo da ópera é a mesma coisa, só está mais esclarecido para os nossos dias, para os dias atuais. Efésios capítulo 2, o versículo 1 diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Olha o que esse versículo diz, né? Que antigamente, quando nós havíamos desobedecido a Deus, cometendo pecados, nós estávamos espiritualmente mortos. Agora, o que significa estar morto em pecados? Conforme Efésios capítulo 2, verso 1. A evangelista Patrícia, ela vai responder, né? Alternativa A, Patrícia, diz que estar morto em pecado é estar sem vida física. Alternativa B diz que estar morto em pecado é estar sem comunhão com Deus. E a alternativa C diz que estar morto em pecado é estar sem consciência moral. E aí, o que é que você me diz? Estar morto em pecado significa estar sem comunhão com Deus. Letra B. Letra B. Alguém discorda? Aí você vai ter que explicar por que você discorda, né? É isso, é estar sem comunhão com Deus. Ou seja, por nós termos desobedecido a Deus e cometido pecados. Ou seja, o pecado afasta a nossa vida de Deus, né? Ou seja, quebra o elo, quebra a aliança, quebra a comunhão com o Senhor. Alternativa B, está sem comunhão com Deus, conforme respondeu a evangelista Patrícia. Continuando no capítulo 2, versículo
2 diz assim, ó: naquele tempo, que tempo é esse? O tempo lá atrás, que nós não conhecíamos a verdade. Vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Quem é esse? O Espírito que agora controla quem? Os que desobedecem a Deus. Olha como esse tema é interessante, queridos. Paulo ele explica, né, que os cristãos eram influenciados pelo mundo e pelo diabo, que são inimigos de Deus e dos homens. Ou seja, quando nós não conhecíamos a verdade, havia algo que nos influenciava. A gente achava normal e natural, né? Mas ali havia uma influência espiritual maligna, que era o príncipe deste mundo, que era o príncipe dos poderes, da potestade do ar, como está em alguma versão. Ou seja, nós éramos dominados e não sabíamos, não reconhecíamos isso, até que chegou a luz da verdade sobre nossas vidas e nós passamos a entender essas coisas, né? Versículo 3 diz assim: de fato, todos nós, sobrava ninguém. Paulo engloba o quê? Todo mundo. Ah, não, mas é porque eu nasci num berço cristão. Mas enquanto não houver uma conversão genuína, ainda há uma influência do mal, maligna. Todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Ou seja, Paulo está trazendo aqui para nós que nós éramos ou somos pecadores por natureza, né? Nós já nascemos em pecado, como diz Davi, né? E em pecado me concebeu a minha mãe. Então já é naturalmente da nossa natureza humana tendermos a inclinar para o pecado. E nós vivíamos de acordo com os nossos desejos carnais e racionais, e sem se importar com a vontade de Deus, né? E por conta dessas coisas nós merecíamos o quê? O juízo. Nós merecíamos o juízo de Deus. Versículo 4 tem uma pergunta. Diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, olha que maravilha, e o seu amor por nós é tanto. Aí começa a mudar a história, né? Graças a Deus. Qual é o motivo pelo qual Deus trouxe para a vida em união com Cristo? Deixa eu repetir. Qual é o motivo pelo qual Deus nos trouxe para a vida em união com Cristo? Por que é que Deus nos trouxe para a vida eterna, para a vida com Ele, em união com Cristo, através de Cristo? O motivo foi a misericórdia e o amor de Deus. Alternativa B: o motivo foi a fé dos homens. Todo mundo acreditava em Deus, todo mundo cria no Senhor. Ou o motivo foi a justiça de Deus? Vamos lá, pastor Genisvaldo. Letra A. Letra A. A misericórdia e o amor de Deus. A misericórdia e o amor de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 4: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor para conosco é tanto. Você entendeu? Olha, Paulo ele vai fazer o quê? Vai fazer uma ressalva. Ele primeiro vai descascar o homem, né? Todos eram pecadores, todos viviam a sua própria vontade, todos faziam os seus próprios desejos. Vocês não eram melhor do que os outros, eram todo mundo igual porque era todo mundo humano. Mas aí vem o quê? A misericórdia e o amor de Deus que nos alcançou para viver uma vida em união com Cristo. Aleluia. Isso é muito forte, queridos. Alternativa A, né, é a resposta certa. Você pode marcar aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Está entendível até aí? Vamos continuar. Versículo 5. Ele continua o que ele estava falando no versículo 4, né? E o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo.
pela graça de Deus vocês são salvos. Glória a Deus. Paulo está descrevendo nesse versículo 5 a ação de Deus para nos salvar, o mover da graça de Deus para nos salvar. Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Quando ele diz assim, ó, aleluia, trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Ou seja, através da graça de Deus nós temos vida em Cristo Jesus. Ele nos regenerou e nos uniu a Ele. Diga amém. Ele fez isso por quê? Por causa da sua graça. O que é graça? Favor e merecido. Algo que nenhum de nós merecíamos. Nós merecíamos o quê? Juízo. Mas Deus nos deu o quê? Graça. Para, através da graça, nos conceder a salvação e a vida em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Verso 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Olha que reviravolta maravilhosa, né? De pecador desobediente, através de Cristo você vai ser convidado ao quê? A reinar com Jesus no mundo espiritual, no mundo celestial, né? Paulo aqui continua a descrever a ação de Deus para nos salvar. Ele nos ressuscitou com Cristo, nos deu parte da sua vitória sobre a morte e o pecado. Ele nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos deu uma posição de honra e autoridade no reino de Deus. Isso tudo só é possível por conta da ação da graça de Deus que nos alcança, né? Por conta do amor de Deus, que diz lá no versículo que nós lemos anteriormente, que é tanto, que a misericórdia é tão grande. Foi por causa disso que nós fomos alcançados. Amém? Glória a Deus. A palavra diz que Ele fez de nós reis e sacerdotes. Amém? Reis e sacerdotes. Você está sentado do lado de um rei aí, sabia? Do lado de uma rainha, de um sacerdote, de uma sacerdotisa. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 7 diz assim: Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Paulo revela o propósito de Deus em nos salvar. Ele quer mostrar na eternidade as riquezas da sua graça e da sua bondade conosco em Cristo Jesus. Ele quer que sejamos testemunhas e louvores da sua glória e do seu amor. Glória a Deus. A ação da graça de Deus, querido, ela vai se perpetuar eternamente sobre nossas vidas. Você não é só testemunho da graça de Deus hoje, não. Até depois que você partir deste mundo para a eternidade, lá na eternidade, você será testemunha da graça de Deus. Amém? Lá na eternidade, você vai ser testemunha de quê? Da graça do Pai. É grandiosa, é maravilhosa demais. A gente não tem palavras para mensurar o tamanho da graça e do amor de Deus para com as nossas vidas. Amém? O versículo 8, esse tem uma pergunta, né? O verso 8 diz assim, ó: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente, ou é um dom dado por Deus. Olha que maravilha esse versículo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Aleluia. Qual é a causa da salvação dos cristãos, conforme Efésios 2:8? A obreira Rosa vai responder. A alternativa A, B, diz que é a graça de Deus. A B diz que é a fé dos cristãos. E a C diz que é as obras dos cristãos. E a senhora diz o quê? A graça de Deus. A graça de Deus. Alguém mais concorda ou discorda?
Quem acha que é as obras? Porque você é uma pessoa muito boa. Você gosta de ajudar o povo. Hã? Não, pastor, é porque é a fé. Só a minha fé é suficiente. Você vê o versículo aí, ó. Pois pela graça. É obra da graça de Deus, queridos. É somente pela graça que nós somos salvos por meio da nossa fé. Isso não vem de nós, mas é um dom, um presente dado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então a resposta certa é a alternativa A graça de Deus, em nome de Jesus. E esse tem só fazer um parêntese aqui, se vocês perceberam, que Deus ele quer tanto nos salvar, né? Ele diz assim, ó, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Ou seja, Deus não esperou que nós, sabe, se manifestássemos, não, mas Ele deu de presente a graça dEle para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Você entendeu? O tanto que Deus está interessado em nos salvar, que Ele aponta o caminho, Ele pega na sua mão, Ele te leva lá, Ele te dá de presente. Não vem de nós, é dom dEle, é graça dEle, é favor dEle, é misericórdia dEle. Louvado seja Deus por sua salvação, amém? Verso 9: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ó, a salvação não é resultado do meu esforço. Esse orgulhar aqui de tê-la é aquele orgulhar de achar que foi eu. É aquele orgulho de achar que fui eu que eu mereço a salvação. É mais ou menos isso. Você entendeu? É aquele orgulho de achar, não, eu sou salvo porque eu mereço, porque eu tenho fé, eu sou salvo porque eu sou uma boa pessoa. Não! A salvação não é resultado de esforço nenhum nosso. A salvação é resultado da graça de Deus. Ninguém pode se orgulhar disso. Para que ninguém se orgulhe, tem algumas versões que dizem desse jeito. Você entendeu? Qual é a consequência da salvação pela graça? Conforme Efésios 2:9. Alternativa A diz que a consequência é para que ninguém possa se orgulhar de tê-la. A consequência é que ninguém pode perdê-la. A consequência é que ninguém pode rejeitá-la. Obreira Josélia vai responder? Isso. Eu estou aqui na dúvida. Está na dúvida? Aleluia. Vamos sair daqui sem dúvidas hoje. Amém, me ajuda. Ainda bem que a dúvida foi no lugar certo, né? Na hora certa. Qual é a consequência da salvação pela graça? Uhum. Aqui ninguém pode se orgulhar de tê-la, né? A gente não pode se orgulhar porque a salvação nós nem merecemos. Isso. Mas pela graça Somos salvos. Somos salvos, né? Isso. Não pode perdê-la. E ninguém rejeita. A gente sabe que muita gente rejeita a salvação, né? Tem muita gente que, infelizmente... A salvação vem, entende, como eu já dei um estudo para uma pessoa, no final eu fiz um apelo, ela disse, eu entendi, mas eu não quero agora. Fazer né? o quê? Não, eu não quero agora. Mas rejeitou, sabe Deus se ela vai ter outra oportunidade, né? Então eu acredito que aqui é a letra A, né, irmão? Letra Ninguém A. pode se orgulhar de tê-la. Verdade. É isso Porque mesmo. nós não merecemos, mas pela graça o Senhor nos concede. Somos salvos. Ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amém? Então a resposta da alternativa do versículo 9 é A. Ninguém pode se orgulhar de tê-la. O versículo 10, prosseguindo aí. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Você percebeu que está tudo centrado em quem? Em Deus. Tudo centrado na graça dele. Ou seja, nada vem de nós, tudo vem dele. Coitadinhos de nós, se não fosse a graça de Deus. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Entenda aqui, que muita gente se engana por questão de boas obras, né? Que acha que a boa obra é que vai salvá-la, né? Tem seitas religiosas que pregam isso, que você praticando, você fazendo boas obras,
você está zerando seu estoque de pecado lá no céu e daqui a pouco você está salvo, está redimido, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que há uma relação, sim, entre a salvação e as boas obras. Ele diz que nós fomos feitos por Ele, criados de novo em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus preparou para que nelas andássemos. As boas obras são o fruto, é a evidência da salvação, e não a causa ou a condição dela. Você entendeu? Não é a boa obra quem salva, mas o salvo em Cristo Jesus, ele vai automaticamente ser um praticador de boas obras, porque é fruto, é consequência da salvação. Não é a causa da salvação, mas é o resultado da salvação em minha vida. Amém? Você conhece um crente salvo? É o crente que pratica boas obras. Ele entende, não, as boas obras não me salvam, mas eu já sou salvo, então eu preciso praticar as boas obras. Você compreendeu? Amém ou não amém? Glória a Deus. Verso 11. Lembrem-se que vocês, os não-judeus, essa aqui é já direto para nós, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Versículo 11, Paulo lembra os cristãos gentios, né? Aqueles que não é da linhagem, vamos dizer assim, judia, judaica, que antes eles eram desprezados pelos judeus, porque os judeus se achavam superiores aos gentios, porque eles eram circuncidados, né? Que era o sinal da aliança de Deus com Israel. Então todo homem judeu, ele é circuncidado. É aqueles que ainda vivem na velha aliança. Então todo menino judeu passa pelo período, quando ele vai se tornar rapaz, ele precisa ser circuncidado. Ali é um sinal da aliança de Deus lá no passado com o povo. Então, por conta deles terem o sinal da aliança, eles rejeitavam os gentios. Eles se achavam superiores aos gentios. Quem me compreende, diga amém. Olha o versículo 12 para continuar aí, para a gente entrar no entendimento melhor. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Olha só. Aí tem uma pergunta, e diz o seguinte: qual era a situação dos não-judeus, a nossa situação, antes de conhecerem a Cristo? Qual era a situação dos gentios, antes de conhecerem a Cristo? Gentio, olha aqui para mim, gentio é todo aquele que não é judeu. Você entendeu? Então, todo o resto do mundo é gentio. Todo o resto do mundo que não é da linhagem judia é gentio. Você é judeu? Então você é gentio. E os gentios viviam como? Separados por causa da aliança que Deus tinha com o seu povo. E é Jesus que vai dar o que? O acesso, vai dar liberdade para que os gentios também participem das alianças com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, eu li a pergunta? Li, né? Qual era a situação dos não-judeus antes de conhecerem a Cristo? Qual era a sua situação antes de você conhecer a Jesus? A, eles eram estrangeiros e sem esperança. B, eles eram salvos, mas sem liberdade. E aí, Ederaldo? Eu digo que é a letra B. B? Uhum. Deixa eu ler o versículo 12 de novo. Ó. Naquele tempo vocês, os não-judeus, estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus.
não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Professor desse fica fácil, né? Letra A. Vamos lá, Deraldo. Ele era estrangeiro, sem esperança. Eu digo que Deixa Deraldo pensar, gente. eu digo que é a letra A. Letra A? Muito bem, Deraldo. Muito bom. Eles eram estrangeiros. Nós éramos o quê? Estrangeiro. Tinha esperança para nós? Não tínhamos. Por quê? Porque havia uma aliança de um Deus Salvador com o seu povo. Nós não pertencemos ou pertencíamos a este povo. Então, a aliança não valia para nós. Mas quando manifesta a graça de Deus através de Jesus Cristo, aí sim, Deus faz uma nova aliança, renova a aliança, e dessa vez não só com o povo judeu, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Então caiu no seu colo a salvação. Você não pode perder ela, você não pode rejeitar ela. Amém? Glória a Deus. É fruto da graça do Pai. Aleluia. Vamos lá, 13, né? 13 também tem pergunta. Mas agora, no tempo atual, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Olha aí, ó. Mas agora, no presente, unidos com Cristo Jesus, vocês que no passado estavam longe de Deus, foram trazidos, presente de novo, para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Qual é o efeito da morte de Cristo na cruz para os não-judeus, para os gentios, para nós hoje? Alternativa A diz que eles foram trazidos para perto de Deus. Essa está fácil demais. Alternativa B diz que eles foram enviados para longe de Deus. Aí complicou tudo. O que foi que aconteceu? E aí, obreira? Responde aí para nós. É a letra A. Eles foram trazidos para perto Deus. de Deus. Amém? Ou seja, agora nós somos aqui unidos com... O que é unido? Dá para ficar unido um aqui, outro lá? Um aqui em Santa Rita? Não, estou unido com fulano que está lá em Barreiras. Está unido? Não. Não está unido. Está separado. Mas o que a morte de Cristo fez? Nos trouxe para perto, nos uniu com Ele. Nos fez o seu povo. Nos fez participante da aliança. Amém ou não amém? Glória a Deus. Verso 14. Alternativa A, pessoal. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Olha que maravilha. Você era o quê? Gentil. Eles eram e continuam sendo judeus. Mas a partir do momento que é o reconhecimento da salvação, tornamos um só povo através de Cristo Jesus. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Cristo veio para trazer união, amém? O que Cristo fez para reconciliar os judeus e os não-judeus? Alternativa A diz que ele se fez homem. Alternativa B diz que ele sacrificou o seu corpo. Alternativa C diz que ele construiu uma ponte. Essa eu não respondi. Eu vou deixar isso aqui para o pessoal. Eu vou na letra B, né? Eu não respondi essa. Veja aí se vocês me ajudam. Ele sacrificou o seu corpo. Eu achei duas respostas aí. Por isso que eu sou... Também duas possíveis respostas, né? Então eu vou ficar com as duas respostas aqui. E aí, obreira evangelista? Eu tô na letra B, né?
Ele sacrificou O seu corpo. o seu corpo, que está no versículo, né? Por meio do sacrifício do seu corpo. Mas depois ele fez outra coisa, ele derrubou o muro de inimizade. Mas Então eu entendi que Cristo também construiu uma ponte para chegarmos a Deus. Hein, bispo? É porque assim, aqui a pergunta só fala a questão dos judeus e Cristo, né? Então o que Cristo fez para reconciliar os judeus E os não-judeus. com a gente? O que Jesus fez? Aí o verso diz assim: por meio do sacrifício do seu corpo, Isso. esse foi o que ele fez. Aí ele derrubou esse muro, era o muro. Isso, que separava. Então, separou. Então, a ponte, quando fala, é sobre um córrego. Então, ele fez o quê? Ele derrubou um muro, uma passagem. Ele abriu uma passagem. Então, no caso, o que Cristo fez? Sacrificou. Ele sacrificou. Isso. Alternativa. Porque se ele derrubasse o muro e não sacrificasse, não Não resolvia de resolveria nada. o problema. O que Verdade. resolveu foi o sacrifício. Amém. A evangelista Cleide acertou. Alternativa B, pessoal. Marca aí. Deixa eu marcar a minha. Aí alguém pode dizer: ah, mas ele não se fez homem? Fez homem, mas se ele não tivesse sacrificado o seu corpo, também não tinha de nada. Não tinha acontecido, né? O propósito da união, né? De juntar os povos, tornar um povo só. Amém? Glória a Deus. Verso 15. Aí vai ter 3 versículos, vamos um a um. Verso 15 diz o seguinte: ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos 2 povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz, né? Paulo aqui mostra como Cristo reconciliou judeus e gentios, e ambos com Deus. Através da morte de Cristo, ele forma a sua igreja, que é o seu corpo. Amém? Ei, pastor, e vale ressaltar que Paulo começa dizendo que ele acabou com a lei. E quando fala dessa lei, a lei de Moisés, A lei mosaica. que impedia da união dos povos judeus com os não-judeus. Isso, porque fazia parte dos mandamentos, né? Para não misturar a linhagem, né? Então Jesus veio e acabou com isso, né? Então todo aquele que crê em Cristo Jesus, judeu ou não judeu, acaba se tornando um só povo, né? Uma só igreja, um só corpo, que é o corpo de Cristo. Pela sua morte na cruz, verso 16, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os 2 povos por meio da cruz. Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus, né? Paulo aqui declara que através da cruz de Cristo, que pela cruz de Cristo, né, houve uma reconciliação com Deus, tanto dos judeus como dos gentios. Se tornaram um só corpo, que é a igreja, e que acabou a inimizade que havia entre eles e Deus por causa do pecado. Você compreendeu? Então, através da morte de Cristo Jesus, houve uma quebra de inimizade, porque judeus e gentios não se davam, né? A gente lembra da samaritana, né? Ela ficou abismada quando Jesus, judeu, falando com ela, porque ela era samaritana, ela não era judia. Então havia uma rivalidade entre os povos, mas Jesus veio para quebrar isso, para desfazer isso através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Versículo 17: assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. A pergunta aí: o que Jesus veio pregar para aqueles que estavam longe de Deus e para aqueles que estavam perto? Alternativa A diz que Jesus veio pregar uma desavença e conflito. Alternativa B diz que Jesus pregou o silêncio, não falou nada para ninguém. Alternativa C diz que ele veio anunciar, veio pregar uma boa notícia de paz para ambos os povos. Marcelo? A letra C. Letra C. Anunciar a boa notícia de paz para ambos. Jesus veio
veio cessar o conflito, veio trazer uma notícia de paz, de reconciliação dos povos juntamente com Deus. Ou seja, veio trazer unidade, veio trazer união, veio trazer paz para ambos os povos. Amém ou não amém? Alternativa C é a correta, é conforme falou Marcelo. Verso 18 também tem outra pergunta. Diz assim o versículo 18: é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Por meio de quem nós podemos ir até a presença do Pai? Alternativa A diz que é por meio de Moisés. Alternativa B diz que é por meio de Paulo. Alternativa C diz que é por meio de Cristo. Todo mundo queria. Albeira de Lene. Eu creio que a alternativa C, por meio de Cristo. Por meio de Cristo. É por meio de Cristo que todos nós, tanto judeus como não judeus, podemos entrar na presença do Pai através do seu Espírito. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, verso 19 diz assim: portanto vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora vocês são cidadãos pertencentes ao povo de Deus e são membros da família dele. Nós somos adotados, amém? Ganhamos o quê? Uma nova cidadania, Fazemos parte da família de Deus. Paulo, ele conclui que os gentios já não são estranhos, não são forasteiros, não são, vamos dizer, visitantes, mas sim concidadãos dos santos, aleluia, e membros da família de Deus, que é formada por todos que creem em Cristo Jesus, independente da sua origem, da sua condição. Fomos tornados um só povo. Glória a Deus. Amém ou não amém? O verso 20 diz assim: vocês foram construídos sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e o próprio Cristo Jesus é a pedra principal desse alicerce. A família de Deus, ela é fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos, dos profetas, com Cristo Jesus como pilar central da fé cristã. Amém? Então, a nossa vida espiritual, ela é fundamentada nisso aqui, nos ensinamentos apostólicos, nos profetas, e tendo Jesus como a pedra principal, como a base, como o alicerce, em nome de Jesus. Aleluia. Por estarem unidos, 21, versículo 21, com Cristo, vocês também estão sendo colocados juntos como pedras do templo onde Deus vive por meio do seu Espírito. Deixa eu ler de novo esse versículo. Por estarem unidos com Cristo, vocês também estão sendo colocados juntos como pedras do templo onde Deus vive por meio do seu Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Que a família de Deus é um edifício completo, um edifício todo, bem ajustado, que cresce para ser um templo santo do Senhor, que é o lugar onde Deus habita e é adorado, e que é formado por todos os que pertencem a Cristo. Imagina essa parede aqui, Essa parede, ela não é uma peça única. Ela é formada por tijolos, Foi colocando um tijolinho em cima do outro até formar a parede, até formar todo o templo. Cada um de nós, o que Paulo está dizendo aqui, que nós somos uma pedra no templo do Senhor. Nós somos uma pedra. E todos nós temos a nossa importância. Todos nós temos o nosso lugar no templo do Senhor, onde Ele habita, que é as nossas vidas. Amém? Tem o versículo 22 ainda, vamos lá? Assim vocês também, junto com os outros, estão sendo construídos para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Você está em obras, amém? Você está em obras, você está sendo construído para se tornar uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. O que significa ser uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito?
Alternativa A vai dizer que ser casa é ser um lugar físico onde Deus habita. Alternativa B diz que ser casa é ser um povo espiritual que Deus habita. Alternativa C diz que ser casa é ser uma instituição religiosa que Deus habita. E aí, obreira, evangelista Cícera? Pois é, a missionária de Nava já tinha até confirmado aqui, né? E eu tô em dúvida também se eu vou com ela ou se eu mudo. Mas nós somos amigas, né? Isso. Aí eu vou com ela também. Eu acredito que seja a letra B, ser um povo espiritual que Deus habita. Isso mesmo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, Deus não é, a casa aqui não é um lugar físico. Porque Deus não habita em lugares aqui que a gente constrói. Ser casa também não é ser uma instituição religiosa. Não. Ser casa de Deus é ser parte de um povo espiritual onde Deus habita. Glória a Deus. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hein, pastor? Sim, bispo. E Paulo ressalta isso, onde ele fala que nós fazemos parte desse edifício, né? Isso. Que nós somos colocados. Como Então ele vem pedras. trazendo isso nos versos anteriores, mostrando Cristo como a base e a gente sendo colocado nesse edifício que é a casa de Deus. Então, quando fala que o que é ser uma casa onde Deus vive, é ser um povo espiritual. Isso. Todos juntos formamos aqui a casa de Deus. Glória a Deus. Amém. Então, eu creio que você compreendeu, aprendeu algo nessa noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Lembra dessa regra que está aí no versículo, né? Nós somos como pedras, como tijolinhos. Nós somos um povo e juntos é que nós somos o corpo de Cristo. Você sozinho, você não é a igreja é a unidade, é todo mundo junto que forma o corpo. Glória a Deus. Então você é um tijolinho desta obra maravilhosa que Deus está edificando e que Ele há de habitar eternamente em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Vamos encerrar, fica de pé, em nome de Jesus. Sexta-feira tem culto, amém? Sexta-feira nesse ministério em nome de Jesus. Eu espero você aqui na sexta-feira para juntos, em nome do Senhor Jesus, batalharmos as nossas guerras espirituais, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Em nome de Jesus, sexta-feira, esteja presente para a glória do Senhor. Estenda as suas mãos. Guerreiro da oração, sexta-feira, 7 da noite. Se que puder chegar um pouquinho mais cedo, né? 7 horas estiver aqui para estar em oração, em nome de Jesus de Nazaré. Guerreiro da oração, sexta e domingo, né? Então você já fica ligado aí, você que gosta de orar, para chegar mais cedo nos cultos. Pai, abençoa o teu povo, obrigado por esse momento, por esse estudo, meu Pai, por essa palavra maravilhosa e tão enriquecedora, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que a palavra fique guardada em nosso coração, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, crescermos em graça e em conhecimento, Pai, em nome de Jesus. Pai, leva o teu povo em paz, em segurança, guarda, proteja, livra de todos os males, Senhor, conceda a todos uma noite tranquila e um sono abençoado, Pai. Te pedimos, Senhor, que assim seja, no nome de Jesus. E você que recebe, diga amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Cumprimenta 3 pessoas com a paz do Senhor.